Tudo bom, pessoal? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai fazer uma maratona História da Arte para a gente conseguir adiantar bem o nosso conteúdo. Eu dei uma enxugada em muita coisa do que a gente ia conversar para a gente conseguir concluir o planejamento. Então, faremos aí algumas aulas, né? Algumas aulas a partir desse vídeo. Vou postando hoje para vocês, né? E mais algumas na semana que vem. Espero que todos assistam, né? Dúvidas postem aqui no chat também. E aí a gente vai conversando e se entendendo, tá bom? A última aula que a gente conversou foi sobre a arte grega, né? E da arte grega, se a gente segue a linha do tempo na história da arte, a gente vai para a arte romana, né? Para o período romano das artes. Muita gente confunde os dois períodos, né? As duas formas de arte, né? As duas estéticas, porque se você bater o olho rápido, você não consegue discernir o que é grego e o que é romano. Mas se você começar a tentar ir a fundo, né? Tentar encontrar algumas características, alguns detalhes, aí você começa a conseguir diferenciar o que é grego do que é romano. A gente sabe que a arte grega veio primeiro. Óbvio que quando a Grécia foi dominada por Roma, né, e todas as ilhas gregas foram dominadas pelo poder de Roma, não houve uma destruição dos templos, não houve uma destruição, uma aniquilação da cultura, muito pelo contrário, né? Roma absorveu a cultura grega a tal ponto que hoje a gente tem essa confusão, né, do que é grego, do que é romano. Na arquitetura, a gente vai perceber algumas mudanças bem relevantes, né, com relação à arquitetura grega para a arquitetura romana. Um ponto fundamental é que a arte grega, ela tinha a arte, né, arquitetônica grega, ela tinha como premissa os templos. Era uma arte voltada à religião, que a gente hoje fala que é a mitologia grega. Em Roma, a gente vai perceber que a arquitetura ela é muito mais do que louvar aos deuses, né? A arquitetura era feita para ser muito bonita e também para ser útil, né? Então a gente vai perceber em Roma algumas construções que priorizam as pessoas, né? Não priorizam o divino. Então os espaços são muito mais aconchegantes, né? Grandes espaços são projetados para aglomeração de pessoas, né? Para habitação. E é muito interessante que a gente consegue perceber isso, né? Quando a gente começa a ver algumas fotos, eu acho que eu vou colocar uma foto aí para vocês do Coliseu, vocês vão perceber a grandiosidade dessas construções, né? Que eram para ser belas, mas também eram para serem úteis para a população. Na arquitetura romana, a gente começa a perceber alguns movimentos curvilíneos, né? Nas bases, né? No topo. As colunas são muito parecidas com as colunas gregas, porém, geralmente lá no topo, a gente vai percebendo alguns movimentos mais arredondados, né? Algumas colunas também são muito mais trabalhadas, né? Parecem esculturas, né? São talhadas como esculturas. Então a gente vai percebendo uma arte um pouco mais redonda, né? Arredondada, diferente da arte grega que era, né? A arquitetura grega era muito verticalizada, né? Muito reta. Um outro ponto da cultura romana que é muito interessante para a gente são as pinturas, né? Acredito eu que nós tínhamos conversado sobre as pinturas gregas, né? Que infelizmente muitas não sobreviveram. Em Roma a gente percebe que não, né? Muitas sobreviveram com aquela técnica do mosaico, né? E também algumas outras pinturas nas paredes.
Um pouco mais para frente, a gente vai perceber que quando Pompeia é redescoberta, né, não sei se vocês já viram alguns filmes, tem filmes que falam sobre, né, foi uma cidade romana que foi soterrada pelo vulcão Vesúvio, né? E quando ela é descoberta, né, quando eles começam as escavações, se percebe muito as pinturas nas paredes, né? Então, todas essas estruturas romanas eram extremamente coloridas, né? A cidade era extremamente colorida. Acredito eu que a gente tenha falado sobre isso também da arte grega, né? É, O próximo período seria a Idade Média. Então a gente vai perceber que a Idade Média foi um período da consolidação, né, e do poderio da Igreja Católica, o crescimento, né, a ascensão e a dominação da Igreja Católica sobre todas as grandes cidades, né, sobre todos os grandes povos. A Idade Média durou do ano de 500 depois de Cristo a 1500 depois de Cristo. Basicamente, a arte ela volta a ser religiosa, né? A gente via que lá no período antigo, com o Egito, né? A gente percebia que a arte ela era uma arte estritamente religiosa, né? E na Idade Média isso também volta a acontecer, né? Mas voltada totalmente ao povo cristão, né? Ao cristianismo. As pinturas elas eram geralmente apresentadas nas igrejas, nas catedrais e nas basílicas, porque também era uma forma de contar o evangelho para as pessoas, né? A grande parte, a maioria das pessoas, a maior parte da população não era letrada, e aí como é que você vai educar uma pessoa, né, com histórias tão complexas da Bíblia, e a Bíblia não era um livro que todos tinham acesso, né? Então, como é que você iria contar essas histórias? E aí se entendeu que dentro da igreja, dentro das igrejas, você conseguiria contar essas histórias através de linguagem não verbal, né? Então, as pinturas elas têm um papel didático aí para educar as pessoas, né? As pessoas que frequentam a igreja, os cristãos, a respeito das histórias bíblicas. As pinturas, por serem religiosas, né, então eles não tinham a pretensão de criar figuras muito parecidas com o real, né, como lá na Grécia Antiga. A ideia era retratar rostos muito solenes, né? Hoje em dia a gente brinca, né? Tem alguns memes com essas pinturas, porque eles têm aquela carinha de sono, né? Mas a proposta era ser sempre um rosto solene, né? Um rosto sério, numa estrutura bidimensional. Então a gente não percebe profundidade nessas pinturas da Idade Média, né? As posições eram sempre muito tensas, né? E não havia nenhuma grande expressão no rosto e no movimento desses personagens que eram retratados. Geralmente eram personagens bíblicos, né? Ou seres celestiais, né? E aí tanto seres do céu quanto do inferno, a gente vai perceber. Quanto a esses seres do inferno, né? A gente vai perceber também que através do medo eles conseguiam educar os cristãos, né? Mostrando qual era a consequência de uma vida errada de acordo com a religião. Então o inferno era muito retratado nessas pinturas. E um outro ponto interessante da Idade Média, né, que a Idade Média proporcionou para a arte, foram as iluminuras. Acredito eu que vocês tenham visto já em alguns filmes de contos de fada, né? Filme Disney, geralmente quando tem uma princesa, ele começa com um livro sendo aberto. Acredito eu que Bela Adormecida começa assim, né? Como se alguém estivesse contando uma história. E aí a gente percebe páginas extremamente detalhadas, com desenhos, com cores, né? Com uma tipografia muito bem feita.
a gente vai chamar isso, na Idade Média, de iluminuras. Então, os livros eles eram muito bem desenhados, as gravuras, as molduras, né, tudo era muito bem desenhado, os detalhes eram muito profundos, né, e isso tornava belo um livro. Então a gente vê isso em alguns momentos até hoje, mas para livros infantis, livros clássicos infantis, a gente consegue ainda ver resquícios das iluminuras.